Queria convidar para compor o primeiro painel de reforma da Previdência a presidente e advogada, conselheira da OAB de Araripina, doutora Gabriela Reis Feitosa Batista. Senhora palestrante, Núbia Sobral, advogada e professora de Direito Previdenciário da ESA Pernambuco. E o debatedor, senhor João Paulo Gomes Pedrosa, advogado e conselheiro da OAB de Araripina, Pernambuco. Senhores, podem sentar e dar a palavra à senhora presidente Gabriela Reis Feitosa Batista, para o início do debate. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a professora Núbia Sobral, professora da ESA, que ora irá proferir uma palestra sobre a reforma da Previdência. Nosso querido professor João Paulo Gomes Pedrosa, advogado aqui da região do Araripe, e que também é conselheiro da OAB subseccional de Araripina. Bom, o tema que irá ser abordado pela professora Núbia e também por João Paulo é a famigerada reforma da Previdência, PEC 287 de 2016. A OAB Nacional já se posicionou de forma contrária à reforma da Previdência. Se reuniu ano passado, apresentou uma carta aberta sobre a reforma da Previdência, que foi encaminhada ao Congresso Nacional. E entre os tópicos abordados nessa carta aberta sobre a reforma da Previdência, vale salientar que, segundo todos os sindicatos envolvidos na elaboração dessa carta, inclusive de auditores fiscais, dentre vários outros, foi constatada que a PEC 287 de 2016 tem sido apresentada pelo governo sob discurso de catástrofe financeira e déficit que não existe, evidenciando-se um grave descumprimento aos artigos 194 e 195 da Constituição Federal, que insere a Previdência no sistema de seguridade social, juntamente com as áreas da saúde e da assistência social, sistema que tem sido, ao longo dos anos, diferentemente do que é pregado pelo governo, altamente superavitária, em dezenas de milhões de reais. O superávit da Seguridade Social tem sido tão elevado que anualmente são desvinculados recursos por meio de mecanismos como a desvinculação de receitas da União, majorada para 30% no ano passado. Tais recursos, eles são retirados da Seguridade Social e destinados para outros fins, especialmente para pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a Constituição Federal. A proposta da reforma, que foi apresentada pelo governo, desfigura por completo o sistema da Previdência Social, conquistado ao longo dos anos, e dificulta o acesso à aposentadoria e demais benefícios à população brasileira que contribuíram durante toda a sua vida. Dentre os abusos previstos na PEC 287/2016, resumidamente, destacamos as seguintes, que serão abordadas pela professora Núbia e pelo professor João Paulo. Primeiro, a exigência de idade mínima para aposentadoria a partir dos 65 anos, tanto para homens como para mulheres. Como sabemos, atualmente, a legislação prevê que na aposentadoria, por exemplo, por idade urbana, o homem se aposenta após 15 anos de contribuição, alcançando a idade de 65 anos. E a mulher, também os mesmos 15 anos, mas a idade é de 60 anos. A proposta é a equiparação da idade em relação a homens e mulheres, o que é um grande absurdo. Segundo, 49 anos de tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral, diferentemente do que é pregado hoje. Na aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos um prazo de 35 anos de tempo de contribuição para o homem e de 30 anos de tempo de contribuição para a mulher. Terceiro, redução do valor geral das aposentadorias, a precarização da aposentadoria do trabalhador rural, a pensão por morte e os benefícios assistenciais, pasmem, serem pagos abaixo do valor do salário mínimo vigente no país, que já é tão baixo, mas eles querem que, com a reforma,
quem receba um benefício assistencial, por exemplo, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, receba o valor inferior a um salário mínimo, que é concedido, por exemplo, a quem é idoso aos 65 anos de idade, que não tem renda para se manter, e também ao portador de deficiência. Também querem fazer com que quem seja aposentado não receba pensão por morte, ou uma coisa ou outra, não podendo serem acumuladas, embora sejam fatos geradores distintos, a questão da pensão por morte e a questão do direito à aposentadoria. Mas, pelo projeto original da PEC, a intenção é que não sejam cumulados os benefícios da pensão por morte e o benefício da aposentadoria. Elevação de idade para o recebimento do benefício assistencial, que atualmente é de 65 anos para o idoso, entre homens e mulheres, para o patamar de 70 anos de idade. Regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres e o fim da aposentadoria especial dos professores. Esses são alguns dos vários pontos polêmicos previstos na reforma. Sabemos que já passou pela Comissão de Justiça e Redação, que já fizeram algumas alterações nesse texto original e que ainda será votado pelo Congresso, mas que ninguém sabe como, de fato, efetivamente, vai ser aprovada. Então, diante disso, a reforma da Previdência prejudicará diretamente a economia dos municípios, uma vez que a grande maioria sobrevive dos benefícios da Previdência Social, que chegam a superar o repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. É necessário garantir a participação da sociedade, no sentido de construir alternativas que venham melhorar o sistema de seguridade social e ampliar a sua abrangência, impedindo o retrocesso dos direitos sociais. Vamos dar início à palestra e ao debate, e nesse momento eu passo a palavra para a professora Núbia Sobral, que tive a oportunidade de conhecer em Recife, né, Núbia? Por ocasião de uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Núbia Sobral é vice-presidente também da Comissão de Seguridade Social da UAB Pernambuco. Nesse momento, passo a palavra à professora Núbia, que tem 20 minutos para fazer as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero inicialmente agradecer o convite aqui de Dr. Antônio Júnior para hoje estarmos aqui juntos, falando sobre um pouco da reforma da Previdência. Também parabenizar a iniciativa da ESA, na pessoa do nosso diretor Carlos Neves, pela brilhante iniciativa de trazer essa atualização jurídica para os interiores. E também não posso deixar de fazer aqui um carinho especial com o João Paulo e com Gabriela, que não sabem pouco de Previdência, não, viu? Esse pessoal sabe muito. Tive uma oportunidade realmente de conhecê-los numa pós em Recife. Aqui também vejo Lorena, vejo Antônio, sejam bem-vindos. E quero também agradecer a todos que nessa manhã, heroicamente, estão aqui para falar sobre reforma da Previdência. Depois de um bocado de emoção ontem, tanto no voo, tanto no ar quanto na terra, eu finalmente cheguei aqui na última cidade de Pernambuco, né, na terra do bode do Araripe, né, mas é bom a gente dizer que os últimos são sempre os primeiros. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, por favor, vou pedir aqui a João Paulo para me auxiliar aqui nos slides. Quero também somente dizer que eu sou de Gêmeos, viu? Quando eu pego o microfone para parar é um pouquinho complicado, mas, Gabriela, por favor, controle meu tempo. Bom, veja só. A gente está num ambiente predominantemente de estudantes, então é bom, a gente já sabe, mas não custa lembrar, que quando a gente está falando de reforma da Previdência, a gente está falando de uma PEC, que tem, por óbvio, um processo legislativo diferenciado. Então, muita coisa do que a doutora Gabriela falou, trata-se do termo original da PEC 287, que já passou, já foi reformado em alguns pontos, pelo substitutivo que passou na Câmara, né? Nenhum nem outro me agrada muito, mas, de toda forma, eu costumo dizer que é como Maquiavel dizia, quando você quer fazer o bem, você faz aos poucos, e o mal... Não, o mal de aos poucos
Agora esqueci. Justamente. É para dar a ideia, na verdade, que alguma coisa nesse substitutivo que ele fez foi, assim, em termos de concessão, para dizer assim, olha, como nós somos bonzinhos, né? Mas vamos ver realmente quais foram os pontos que eles mais nos agridem, que mais nos agridem. Bom, gente, eu acho que o discurso que o governo nos traz é sempre a ideia de que a Previdência Social está falida. Mas tem uma coisa muito grave que o presidente, que o nosso governo não nos contou, né? O que não nos foi contado. O governo traz sempre essa ideia de que a reforma da Previdência é um mal que está vindo de dentro para fora. Mas nunca fala das implicações da economia existente no nosso país hoje que está realmente afetando essa reforma da Previdência. Então, não é porque está sendo deixado de ser gerado muitos empregos, não é porque a gente já sabe que a reforma trabalhista é prima irmã da reforma previdenciária e, portanto, a gente não pode negar que se não existia o déficit, hoje a gente não pode negar que, de fato, talvez ele não possa deixar de estar existindo. Porque, em verdade, a gente está diminuindo as receitas, né? Mas, até então, a propaganda do governo era de que a gente precisa reformar para garantir mais na frente, né? E o pior de tudo é que grande parte da população está acreditando nisso. Até porque foi feita uma grande propaganda em cima desse slogan, realmente para convencer, né? E a própria Justiça já pediu que o governo mostrasse como foi feito esse cálculo autorial desse déficit que ele tanto propaga. O governo nunca mostrou por planilha alguma. O próprio Tribunal de Contas da União também já obrigou que o governo assim fizesse. E até agora nada foi demonstrado. Então, é de se admirar, nós que estamos fazendo esse projeto, hashtag pela verdade na Previdência, nós tentamos fazer também uma propaganda de contrapartida para também conscientizar a população. E a gente fez um orçamento em que, no mesmo horário que o governo vinculava a propaganda, a gente ia gastar mais de 100 milhões de reais por 15 minutos, pela quantidade exata que o governo utilizaria. Então, é da gente se questionar como uma previdência que, de fato, está falida, tem tanto dinheiro para investir em propagandas para convencer a população, né? E aí, mais na frente, a gente vê a quem, de fato, realmente essa reforma vai interessar. Agora, sempre que a gente fala de reforma, gente, por favor, tu passa aí, por favor. Sempre que a gente fala de reforma, a gente tem que ter em mente que a gente está tratando de atitudes, de medidas de aprimoramento que a gente visa fazer uma melhora, porque ninguém reforma para pior, né? E também eu acho importante a gente salientar que quando a gente fala em direitos da Seguridade Social, a gente fala de direitos que são protegidos desde 1948 nas declarações dos direitos humanos, né? E, por óbvio, também, os direitos da Previdência Social, ele vai estar elencado entre um dos direitos disposto no artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais e está dentro do título Direitos e Garantias Fundamentais da Pessoa. E, por óbvio, também, por conta do artigo 60 da Constituição, qualquer proposta de emenda tendente a abolir esses direitos será declarada inconstitucional. Como, de fato, nós já temos várias ações de inconstitucionalidades que até hoje não foram apreciadas no Supremo relacionadas às questões da reforma da Previdência. Agora, o governo que sempre fala em déficit esquece de dizer que ele promove inúmeras desonerações e renúncias de receitas fiscais. De acordo com o gráfico que a gente tem ali, esse gráfico é da própria Receita Federal, na coluna em amarelo eu destaco somente as desonerações feitas no ano de 2016, somente em verbas relacionadas à Seguridade Social, que foram da ordem de 142 milhões. Né? Então, veja você como é que eu renuncio essas receitas e depois eu digo que a Seguridade Social está falida, que a Previdência Social está falida. Né? Renúncias de receitas, gente, que foram praticadas no intuito de talvez promover a economia, que até hoje não se promoveu. A gente está vendo aí que, pelo contrário, nós estamos tendo um decréscimo da nossa economia.
E dadas renúncias de receitas fiscais, desonerações em folhas de pagamentos, feitas sem nenhuma contrapartida. Uma coisa que viola, inclusive, até o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que toda e qualquer renúncia de receita, toda e qualquer desoneração, ela tem que vir acompanhada de um projeto, né, inclusive de medidas de compensação para garantir aquele direito. Porque se eu der esse direito à empresa A, setor B, setor C, eu estou tirando direitos, tirando recursos da nação. E se eu fizer isso sem ter uma contrapartida e sem ter uma forma de resgate desses valores, isso não vai passar de doação pura e simples. Como a coisa já estava realmente muito grande, em março último, o governo resolveu tirar algumas desonerações de folhas de pagamentos, né, que são verbas destinadas ao custeio da Seguridade Social. Mas ele deixou 4 setores ainda, né? Dentre eles, transporte, também construção civil e, pasme vocês, comunicação também ainda está na parte de desoneração de folhas de pagamento. Comunicação. Você veja, empresas de telefonia, tudinho, também estão aí tendo essa isenção. Então, vocês imaginem quanto isso acarreta realmente de ônus, e depois o governo vem querer dizer para a gente que a culpa, né, dessas receitas, desses rombos, a falácia do déficit existe, não é por culpa dele, que está renunciando receitas da Seguridade Social, que custeiam a Seguridade Social. A culpa é do trabalhador rural, que vive muito. A culpa é da mulher que quer viver mais, né? A culpa é de toda a sociedade, é do trabalhador de uma forma geral, mas nunca é do governo, né? Por favor. E fora isso, também a gente tem também a desvinculação de receita da União, como a Gabriela bem falou, que, na verdade, ela antes era de 20%, agora passou a ser de 30%. Me explique, por favor, e o governo, por favor, decida se essa receita da Seguridade Social ela é deficitária ou não. Por favor, defina, né? Porque a desvinculação de receita da União ela é retirada justamente dos custeios da Seguridade Social. E ela era de 20%, agora foi aumentada para 30%. Então, como de um bolso que eu já não tenho nada, eu tirava 20%, agora passo a tirar 30%. Né? Ele diz, não, mas tudo bem, isso aí são desvinculações que depois pode voltar. Mas se pode voltar e são para garantir direitos elementares da pessoa, do trabalhador, do segurado, que não tire, então. Né? Essa é a minha ideia, por favor. Também a gente tem um problema sério relacionado às dívidas ativas, os grandes devedores da Previdência Social. Nós temos aqui elencados bancos, né, e muito pouco se cobra dessa dívida. Há até já quem esteja defendendo que, na verdade, essa explanação aí com relação a essa dívida, ela não reflete uma realidade, porque muito dessa dívida já está garantida. Então, não estaria assim tão devedores. O fato é que temos muitos devedores, nós não temos uma repartição equalitária. Nós vemos, por exemplo, por favor, me perdoe quem aqui seja vinculado a algum credo, mas nós temos também isenções de recolhimentos de impostos direcionados à Seguridade Social para entidades religiosas. Né? E nós temos uma forte bancada no Congresso Nacional que defende isso. Então, assim, nós vemos escolas, grandes hospitais que não pagam recolhimentos da Seguridade Social e o governo vem retirar tudo do trabalhador. Vejam vocês, por favor. Fora isso, também tem um número mágico. A idade cabalística de 65 anos, que o governo retira, isso não sou eu que digo, está lá na exposição de motivos da PEC 287, ele retira esse número dos países aí que compõem o grupo da OCDE, que são países, gente, grande parte deles, né, compõem o continente europeu, que tem uma realidade totalmente diferente. Então, ele disse, olha, nos países da OCDE, as pessoas se aposentam, em média, aos 65 anos, ali onde vocês estão vendo aquela lista lá em cima.
Tudo bem, mas sempre que eu falo em aposentadoria, eu quero saber em quanto eu vou lucrar dessa aposentadoria, depois de eu que eu me aposentar, quanto é que eu vou viver. As pessoas lá nesses países, em média, eles têm uma expectativa de vida de 85 anos. Aqui a gente tem o trabalhador do Nordeste de 65, essa pessoa não vai se aposentar, ou se aposentar vai receber muito pouco, né? Você querer comparar um trabalhador que vive no Cabo da Enxada, no Maranhão, com uma pessoa que vive lá na Nova Zelândia, na Noruega, gente, por favor, vocês vão de convir comigo que isso não é nada lógico, não é nada racional, né? Mas essa é a ideia do governo, por favor. Por favor. Bom, por favor, mais ainda. E aí eu trato, por favor. Eu estou acelerando porque realmente, por favor, mais um pouquinho. Também mais. Bom, mas assim, veja só, antes mesmo de falar na reforma da Previdência, eu gosto sempre de fazer esse destaque, que, na verdade, o governo já está reformando a Previdência e não é de agora. Nós já tivemos reformas, e aí eu sempre gosto de falar, principalmente nessa, que depois de 65 anos, o Ministério da Previdência pertencendo ao Ministério do Trabalho, agora, finalmente, ele passa a integrar o Ministério da Fazenda. Isso eu sempre digo. Como que o Ministério da Previdência Social integrando a Fazenda vai deixar de ter esse caráter, esse cunho eminentemente de pecúnia? Então, o segurado da Previdência Social passou a ser hoje uma questão de dinheiro, uma questão de custos, né? E pasmem vocês, a parte operacional, que é a parte gerida, que no caso é o INSS, foi ser gerido pelo Ministério da Defesa Social e Agrário. Hoje o INSS está fazendo parte do Ministério Social e Agrário, gente. Então, um ministério que sempre tratou de políticas compensatórias, a gente imagina até que se de repente o INSS chegar lá, é para de repente moralizar, mas não, eu já penso que é o inverso. É que como lá se trata sempre de políticas compensatórias, a gente vai e dá também, integra aí o INSS, para também dar a todo mundo essa ideia, somente de 2 salários mínimos, deixar todo mundo ali na ideia, no patamar ali do Bolsa Família, uma questão meramente assistencial, por favor. Mais ainda. Eu não vou falar, evidentemente, de todas as reformas, porque eu quero... Essa aqui pode deixar. Porque eu quero me centrar um pouco na questão da reforma da Previdência. Mas, assim, uma das que eu acho pior, realmente, foi essa daí, instituída pela Operação Pente Fino. E eu digo sempre isso, a ideia do governo de tratar o segurado da Previdência Social como um parasita. Porque, quando eu era pequena na minha cidade, né, se usava pente fino para tirar piolho. Então, é tratar realmente o segurado da Previdência Social como um parasita. E o que é que institui essa medida provisória? Revisão nos benefícios para as pessoas que tenham com esse benefício há mais de 2 anos. Institui também um tempo limite para a concessão desses benefícios, que no caso é de 120 dias. Depois que você terminar esse período, você vai percorrer a mesma via crucis para ter direito ao benefício novamente. Fora isso, também se instituiu aí um bônus adicional por perícia realizada, no valor de R$ 60 para os peritos do INSS avaliar esses benefícios dessas pessoas que estão em gozo de benefício há mais de 2 anos. Gente, pasme, isso não é ninguém que está dizendo, sou eu, porque fui eu própria que fui marcar. A agenda do INSS está lotada, a agenda de perícias do INSS está lotada. A gente não consegue, se chegar hoje um segurado, cliente seu no escritório, você não vai conseguir. Eu estou conseguindo fazer agendamento dessas perícias para o ano que vem, de uma pessoa doente, porque o INSS está trabalhando em regime de mutirão para realmente cortar esses benefícios. Por favor. E eu digo o seguinte, mais um pouquinho, eu nem acho ruim que o INSS esteja fazendo essa fiscalização, eu sempre digo, é dever dele realmente, de fato, fiscalizar. O que eu acho errado é não ter essa contrapartida. Então, por exemplo, quando você recebe na sua casa a cartinha de que você precisa comparecer ao posto da Previdência Social para fazer a reavaliação da sua perícia, você tem 5 dias para fazer esse agendamento. Gente, venhamos e convenhamos.
é atendido pelo SUS vai estar com essa documentação médica em dia para poder fazer a comprovação dessa doença e aí garantir a extensão desse benefício. Então, eu peguei esses dados atualizados de ontem, até agora, já foram cortados mais de 168 mil benefícios e já promoveu uma economia de mais de 2 bilhões de reais em cortes de benefício previdenciário. E isso gera um problema imenso, gente, porque recentemente eu tive um cliente que chegou para mim e disse assim: doutora, minha mulher se matou. Ele não conseguiu fazer o agendamento da perícia, estava passando fome em casa, não tinha documentação médica, ele disse: minha mulher se matou na minha frente dos meus filhos. E meus filhos vivem hoje numa quina de uma parede, olhando o tempo inteiro para a parede. E aí eu digo, gente, nós estamos aqui e eu digo, a gente é o quê? A gente é advogado, eu faço que nem diz a minha amiga. E é importante que a gente não seja um bando de advogado pereba, né? E qual é a nossa intenção? Se eu não faço isso, se eu não garanto o direito do segurado da Previdência Social, que já está sendo tão ultrajado, quem vai garantir? Então, você verificou o dano, vai lá, pede dano moral também. Porque, me diga, numa situação como essa, houve ou não houve dano? Um trabalhador, como chegou para o meu cliente, já chegou para mim, disse assim: doutora, eu fiz a minha perícia hoje, eu fui operado, estou operado, já faz 4 meses, minha perícia está marcada para daqui a 8. Gente, 1 ano depois, essa lesão vai estar consolidada. Esse agravamento dessa doença vai estar 1000 vezes pior. Essa pessoa ficou nesse limbo previdenciário aí, nem recebeu nada do empregador. Provavelmente, chegando lá com essa lesão, se não se caracterizar, também não vai receber nada da Previdência. E ele teve um dano, sim. Então, é hora da gente partir para esse embate, porque eu não estou falando nada mais, nada menos do que o maior réu que existe no nosso país, que é a Previdência Social. Então, o governo, ao dizer que vamos reformar agora para garantir depois, está fazendo uma propaganda eficiente, mas eu digo sempre a gente, me chame em todo lugar, que eu tenho disposição, eu vou, porque eu preciso também fazer a minha parte e dizer para vocês como é que no dia a dia está acontecendo a questão do segurado da Previdência Social. Então, peça dano moral, se concordou, peça dano moral. Outra coisa, pedido de reabilitação, ninguém costuma fazer nas iniciais, peça, sabe por quê? Está lá no artigo. Depois de você pedir pedido de reabilitação, o INSS não pode cortar esse benefício até que esse segurado seja reabilitado. E aqui outra coisa também, artigo 60 da Lei 8.213, está lá exposto. O INSS pode fazer convênios com as pessoas, com médicos do SUS, para fazer realização de perícias. A gente não cobra. Aí diz, não tem perito, vamos deixar para lá. 1 ano depois está lá o segurado morrendo, a mulher se matando e a gente deixando para lá. Então, é bom que a gente comece a cobrar as condutas. Pode passar mais. Nem sei se eu falo, tá bom, deixa aqui. Eu não vou falar de tudo, gente, evidentemente, a doutora Gabriela já falou uma parte, e, inclusive, o que a gente tem aí é um texto de proposta de emenda constitucional, que o substitutivo já foi aprovado, mas que ainda falta passar pelo plenário. Então, pode ser que muitas das coisas que hoje nós falemos aqui, depois, se passar, não valha mais, e eu tenho que voltar aqui para dizer outra coisa melhorada, espero. Mas, assim, em termos de aposentadoria, o que vale hoje, 65 anos de idade para homem, 60 anos de idade para mulher, desde que tenha um mínimo de contribuição de 15 anos de contribuição, a carência mínima. Isso agora, nos termos da proposta já do substitutivo, isso altera. Homem passa a ser... É o slide anterior. Homem passa a ser 65 e mulher fica, então, com 62. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que você, independentemente da idade que tenha, desde que tenha trabalhado, homem 35, mulher 30, se aposenta, ela para de existir, ela deixa de existir. Vai vir aí uma regra de transição para acomodar esse pessoal, tá certo? Pode passar. E o tempo de contribuição, que era de 15 anos, passa, então, a ser estendido para 25 anos. Também houve alteração com relação ao valor da aposentadoria, a renda mensal inicial, que no texto da proposta originária, conforme a gente vê ali, ela já começaria num patamar de 76% e
só chegaria aos 100% depois que se atingisse os 49 anos. Uma diferença é que, quando ele fez esse cálculo aqui, no texto da proposta originária, o cálculo desse benefício é feito durante todo o período contributivo, pegando 80% dos maiores salários de contribuição, vinculado ali aos 80% maiores. E agora não mais. Ele quer pegar todo o período contributivo, tá certo? Ele quer pegar todo o período contributivo e aí, então, fazer esse cálculo da média, inclusive com as menores contribuições. Eu vou passar somente, já estão aqui me cortando aqui meu tempo, gente, eu já falei. Eu vou falar com relação à pensão por morte, rapidinho, prometo que já vou encerrar. Que, na verdade, passa aí, João, por favor, pode passando. Com relação à pensão por morte, conforme a Gabriela falou, é um dos benefícios que eu mais gosto de tratar e seguramente será o benefício mais para frente. Mais para trás. Seguramente será o benefício mais prejudicado. O que é que o governo propõe com relação o anterior a esse? Não, o anterior. O que é que o governo está propondo com nesse texto dessa proposta com relação à pensão por morte? Ele está propondo o seguinte: a questão do valor abaixo do salário mínimo não vai mais poder ser aceita, volta a ser tanto para o LOAS quanto para a pensão por morte no valor de um salário mínimo, mas não haverá mais a reversibilidade das cotas. Então, como seria isso? Por exemplo, uma mulher que, tendo como dependente ela e 2 filhos, o salário mensal inicial, a renda mensal do benefício, será dado no valor de 50% e mais 10% por cada dependente, e não haverá mais reversão de cotas. Então, vamos supor que, nesse exemplo, uma mulher com 3 filhos, recebendo os 3 um valor de R$3.000, quando, por exemplo, um dos filhos atingir a maioridade, a cota dele cessa, então ficará os outros 2 recebendo R$2.000. Cessando o benefício para o último, então a viúva ficaria com R$1.000, agora só que com um lembrete. Nós já tivemos reformas com relação à pensão por morte, em que a pensão hoje em dia ela não é mais vitalícia. A pensão por morte ela só vai ser vitalícia para o viúvo ou viúva se na época do óbito ele tinha mais de 45 anos. Então, nesse exemplo, por exemplo, que eu falei, se a viúva tivesse 44 anos ao tempo do óbito, quando ela passasse os 20 anos, ela ficaria sem pensão alguma, porque ela não teria mais vitaliciedade, e estaria com 64 anos, tendo que voltar para o mercado de trabalho, né? O que é um absurdo. Outra coisa também gritante com relação à pensão por morte é a impossibilidade de você acumular. No regime próprio, só vai poder haver acumulação se for naqueles cargos que permitem a acumulação, por exemplo, 2 cargos de médico. Mas se forem regimes diferentes, mesmo que eu trabalhe como servidor público e mesmo que eu contribua também para a Previdência Social, eu não vou poder acumular as 2 pensões. E nem também vou poder acumular as 2 aposentadorias. Posso, uma aposentadoria e uma pensão, se a soma dos 2 não ultrapassarem 2 salários mínimos. E aí até minha colega perguntou, disse, Núbia, eu não vou mais contribuir assim, porque eu não vejo incentivo. Você só não. Grande parte dos brasileiros não vão mais contribuir, a gente está tendo realmente uma queda de receita. Agora, com isso, o que é que eu quero dizer? Isso fere gravemente uma ordem constitucional que nenhum benefício pode ser criado, majorado, sem a respectiva fonte do custeio. Como é que eu pago a minha previdência porque eu trabalho a vida inteira e chego lá na frente eu não vou ter direito a me aposentar porque eu recebo uma pensão por morte? Gente, são critérios totalmente diferenciados, são fatos geradores totalmente distintos, né? Eu contribuí, se eu contribuir, eu tenho direito à contrapartida. E aí, o que é que acontece? A gente está aí nesse lance. Eu realmente gostaria de falar muito mais para vocês, mas realmente tenho que parar por aqui. Mas, antes disso, eu só quero simplesmente fazer um convite. Perguntar para vocês qual é a sua luta e o que você constrói, né? E dizer para vocês que meus amigos aqui que fazem Previdência Social, quando a gente vai brigar pelo direito do segurado, a gente não está brigando pelo direito do auxílio-doença, uma pensão por morte, a gente está brigando por direitos elementares da pessoa humana, que está lá disposto no artigo 6º da Constituição. É um direito social, um direito elementar.
conforme eu já dei vários exemplos aqui para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o governo está fazendo a parte dele, a gente também precisa fazer a nossa. Divulgue o que realmente importa para o trabalhador brasileiro, conforme eu já disse. Reforma previdenciária e reforma trabalhista é prima irmã uma da outra. E uma já foi ultrajada e a outra agora também está sendo vilipendiada, mas ainda dá tempo, porque essa proposta de emenda está para ser aprovada. Então, faça a sua parte, pegue a sua bandeira, certo? Venha para a nossa frente de batalha, venha conosco para lutar com a gente nessa trincheira, porque eu costumo dizer o seguinte, último slide, João, porque eu me despeço aqui com a frase do Gonzaguinha, né, que diz o seguinte, por favor, essa aqui: um homem se humilha, se cacham seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, ele se morre e se mata, e sendo assim, não dá para ser feliz, e convido vocês de novo, porque a gente tem que ter em mente isso aqui. Se a gente ficar, o bicho come. Se a gente correr, o bicho pega. Mas se a gente juntar todo mundo, aí então o bicho corre. Tá certo? Então, depende da gente também fazer a nossa parte. Muito obrigada a todos. Bom dia. Após a brilhante fala da professora Núbia Sobral, eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, para fazer uso da fala como debatedor, e gostaria de registrar as presenças do vice-presidente da OAB, subsecção de Araripina, Giancarlo Ribeiro Barbosa, da cidade de Oricuri, o secretário-geral adjunto, que é Dr. Paulo René, da cidade de Trindade. João Paulo, pode iniciar a fala. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar inicialmente a OAB Pernambuco pelo brilhante evento que está fazendo, e não só por isso, parabenizar também a OAB e a Comissão de Seguridade Social, pessoal, porque recentemente nós tivemos uma vitória gigantesca aqui em Pernambuco. Para quem não milita na área, e para quem milita já deve estar sabendo, há 3 semanas nós conseguimos a vitória de realizar sustentação oral por videoconferência. Eu, na semana passada, tive a oportunidade de fazer fiz sustentação oral direto da vara de Oricuri, conversando ao vivo com os juízes federais da turma recursal em Recife. Então, isso é uma vitória para a advocacia pernambucana. Eu parabenizo a OAB, parabenizo a Comissão de Seguridade Social, pois há 3 anos, na pós-graduação, a gente comentava sobre isso, com a Rosete, com a Almir, a importância que era se fazer sustentação oral por videoconferência, para que o advogado do interior não tivesse que ir até a capital conversar pessoalmente com os juízes. Então, parabenizo a OAB, parabenizo a comissão, brilhante vitória, e vamos seguir juntos para que a gente consiga barrar também essa reforma. Doutora, quando eu olho para esse auditório, eu estou sentindo que eu estou ficando velho. Muitos ex-alunos aqui formados, já exercendo a advocacia, muitos atuais alunos também, boa parte aqui desse auditório formado por alunos ou ex-alunos da casa. Isso é uma satisfação também, uma conquista aqui para a nossa região. Então, vamos iniciar. Vou fazer aqui apenas pequenas considerações. Já vou iniciar também dizendo que eu sou totalmente contra a reforma da Previdência Social. Sou totalmente contra. Sou militante da área previdenciária. Já fui professor aqui da Casa de Direito Previdenciário por 5 anos. Hoje não estou mais com a cadeira de previdenciário, mas continuo militando, trabalhando principalmente com sindicatos de trabalhadores rurais. E o que eu tenho para falar sobre a reforma da Previdência Social é que, além de tudo que Núbia já falou, o governo prega uma situação e faz outra. É mais ou menos assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, ainda nesse ano de 2017, no mês de março, o governo federal perdoou 28 bilhões de reais em dívidas do Banco Itaú com a Previdência Social. Olha que coisa interessante. Eu chego para o trabalhador e digo: olha, eu preciso que você pague a Previdência por mais tempo, mas só que eu vou botar os bancos, botar perdão nas dívidas dos bancos, porque os coitadinhos não ganham dinheiro. Só pode ser essa a lógica. É interessante que o Brasil vem com crise desde 2015, crise que eu digo que é mais política e moral do que econômica. A gente vem com crise desde 2015 e os bancos só fazem aumentar a sua lucratividade mesmo na crise.
e o que eles ganham de presente é um bônus de não precisar pagar a Previdência Social. E vai sair de onde esse dinheiro? Do trabalhador, do agricultor, porque a Previdência está quebrada. É isso que o governo quer passar. Ele passa a imagem de uma Previdência quebrada, mas, por outro lado, perdoa dívidas de grandes empresas. Pessoal, agora no dia 31 de julho de 2017, por medida provisória, o presidente da República diminuiu a contribuição das empresas agrícolas. Eu não estou falando do coitadinho aqui, não. Eu estou falando das grandes empresas agrícolas, do agronegócio, o grande produtor de soja, o grande produtor de café. Ele teve a sua contribuição social reduzida no dia 31 de julho desse ano, mediante medida provisória. E a Previdência está quebrada. É interessante, porque durante um bom tempo, algumas redes televisivas apoiavam a reforma da Previdência. Vocês sabiam que algumas redes televisivas tiveram perdão também com as suas dívidas previdenciárias? Então, é todo um arcabouço montado para se demonstrar que a Previdência está quebrada, quando, na verdade, eu percebo um outro lado da moeda. Eu percebo, na verdade, que o governo quer é enfraquecer a Previdência pública para que seja mais vantajoso ir para a Previdência privada. E quem é que administra a Previdência privada? Bancos, que é quem financia a campanha, que é quem tem dinheiro para movimentar todo o arcabouço político. Pessoal, pasmem, se você abrir o site do INSS hoje, chega em casa, bota lá, www.previdenciasocial.com.br. Sabe o que é que tem lá? O dia D está chegando. Curso sobre Previdência Privada. A nossa Previdência Social, que está quebrada, desde o começo do ano, ela vem bancando cursos sobre Previdência Privada, sobre as vantagens da Previdência Privada, e dizendo que é melhor Previdência Privada do que Previdência Pública. Olha que interessante. A nossa Previdência não tem dinheiro para nada, mas banca curso para fazer propaganda da Previdência administrada por bancos. Olha só que interessante. Está no site da Previdência Social, é só abrir. Eu abri ontem à tarde, estava lá. Dia D está chegando. Um curso sobre Previdência Privada. Além disso tudo, dessa falácia do governo sobre a Previdência, eu gosto muito de entrar também um pouquinho na parte prática que eu atuo, e pegando aqui o que a professora Núbia falou, pessoal, os auxílios-doença, o que o governo tem feito é uma maldade com os auxílios-doença. Ele deflagrou essa operação pente fino, vamos dizer, ela é como se fosse caçar os piolhos, e você vai agendar uma perícia hoje para o INSS de Oricuri, cai para janeiro. Quando o segurado recebe uma cartinha para fazer a revisão do benefício que ele vem recebendo, a perícia é semana que vem. Isso é fato. Isso é fato. Detalhe, de cada 10 auxílios-doenças que entram no meu escritório de restabelecimento, 5, 6 a gente ganha na justiça. Vixe, professor, então o que é que isso significa? Significa que o INSS está cortando por cortar. Está cortando indevidamente. Significa que o INSS não está sendo criterioso ao cessar os benefícios de auxílio-doença. Eu tenho clientes que fazem tratamento fora de domicílio, TFD em Recife, tratamento contra o câncer, que de 30 dias no mês ele passa 15 em Recife fazendo tratamento contra o câncer. E o INSS cessou. Essa pessoa tem condições de voltar para um cabo de uma inchada, fazendo quimioterapia em Recife. Olha o critério que o INSS tem utilizado. Então, são essas e outras situações que demonstram um total desespero do governo de atacar a Previdência, de colocar a Previdência Social como um verdadeiro vilão das contas públicas hoje no Brasil. Quando, na verdade, o verdadeiro parasita das contas públicas é o próprio político, é o próprio governo, não é a Previdência Social. Não é o trabalhador que fez as contas públicas chegar onde chegou. São eles mesmos. A gente liga a televisão hoje, a gente não vê outra coisa a não ser operação da Polícia Federal. Seja a Operação Lava Jato, seja a Operação Zelotes, é só o que a gente vê, é político sendo investigado, é presidente sendo denunciado, é deputado respondendo processo. Olha a situação em que a gente chegou, mas a culpa é da Previdência Social. Não dá para se entender.
Eu gosto muito também de comentar um pouquinho, a gente vai encerrar, que tem várias outras palestras, não vou me alongar muito, prometo. Vou falar rapidamente só sobre 2 benefícios. Tem um determinado benefício assistencial ao deficiente, ao idoso, muitos conhecem como LOAS, BPC. Esse benefício, pessoal, para se conseguir, um dos requisitos é ser pobre. A lei utiliza o termo miserável, a lei utiliza até um termo um pouco pejorativo. E para a lei orgânica da assistência social, ser miserável é aquele cuja renda per capita familiar, a renda por pessoa da família, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Esse seria considerado o miserável. Pessoal, geralmente essas pessoas, quando vêm conseguir esse benefício, é porque não tem nem onde cair morto. O ditado popular é esse: não tem nada, 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 nada na sua vida. E o governo federal acha que essa pessoa tem muito. Pois hoje o amparo social ao idoso, que é de 65 anos, se a reforma passar, ele iria para 70 anos de idade. Detalhe, nossa expectativa de vida é de 72. Detalhe, a do Brasil. Peguem a expectativa de vida por estado. Do Maranhão, por exemplo, é abaixo de 67 anos. A de Pernambuco é 69 alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso idoso aqui pernambucano ia morrer sem ter direito a nada. E se por acaso viesse a receber, o governo ainda quer reduzir o valor de um salário mínimo para meio salário mínimo. Eu costumo dizer, com um salário mínimo a gente não consegue nada. Imagina com meio. Só lembrando que essas pessoas, ao chegar aos 65 anos de idade, boa parte desse benefício deles fica na farmácia. Porque o SUS nem isso faz. Nem os remédios básicos não faz. A gente chega hoje nos PSF, a maioria dos municípios você não encontra remédios básicos. O que é que o idoso faz? Deixa o benefício dele todo numa farmácia e no mercado. Acabou, não tem mais nada. Um salário mínimo não dá para nada. Imagina meio. Então, é uma outra maldade. E para a gente finalizar, a pior maldade de todas que eu acho é com o trabalhador rural. O trabalhador rural, a professora Núbia bem citou aqui, é aquele que trabalha no cabo da enxada, de sol a sol, e aqui no sertão é brabo. Eu tenho a oportunidade de ser advogado de alguns sindicatos de trabalhadores rurais e também sou advogado da FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Sou representante da FETAP juridicamente aqui no polo do Araripe. E a FETAP, inclusive, tem enfrentado a reforma da Previdência com audiências públicas, tem enfrentado com movimentos. Tive a oportunidade de participar de 4 audiências públicas contra a reforma da Previdência, Oricuri, Bodocó, Santa Cruz e Morelândia, no qual a de Oricuri tivemos a participação de mais de 3 mil pessoas, participação de inúmeros políticos, deputados federais, deputados estaduais estiveram presentes. Então foi uma audiência pública que a gente quis chamar realmente a atenção do político e a atenção da sociedade contra a reforma da Previdência Social. E quando a gente analisa a reforma da Previdência do ponto de vista do trabalhador rural, pessoal, não dá para aceitar de maneira alguma. A professora Núbia falou, reformar, a gente reforma para melhor. A gente tem essa sensação, né? Quando a gente fala, eu vou reformar a minha casa, o que é que a gente pensa? Eu vou ampliar o quarto, está na moda um tal de um ofurô, eu vou botar um ofurô, vou botar uma banheira, eu vou fazer uma piscina, eu vou melhorar a minha casa. Mas a reforma que o governo quer é piorando a Previdência, é fazendo com que o trabalhador trabalhe muito mais e receba muito menos, por menos tempo, o benefício. Para se ter uma ideia, hoje, a agricultora mulher se aposenta aos 55 anos de idade, comprovando 15 de atividade rural. O homem, aos 60 de idade, comprovando 15 de atividade rural. O que o governo queria era que os dois se igualassem a 65 anos de idade, pagando 25 de atividade rural. Hoje, o agricultor apenas comprova que é agricultor. Pela reforma, ele teria que pagar. Pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer o Sul, e eu posso dizer para vocês, o agricultor do Sul produz vinho. O agricultor do Sul, do Sudeste, produz café, produz soja. O agricultor do Sudeste, ele até teria condições de pagar. O agricultor do Nordeste, no mês que ele não recebe Bolsa Família, ele não faz a feira. Essa é a nossa realidade. Se você entrar no meu Facebook hoje, só o que você vai ver, eu tenho um projeto social chamado
Eu esqueci o nome do projeto. Educação Previdenciária nas Comunidades. Há 7 anos eu rodo as comunidades de todo o Araripe, dando palestras previdenciárias gratuitas nas associações rurais. Se você olhar no meu Facebook, é só o que tem. A gente vê a realidade da nossa região. São coisas que a gente acha que não existe. Você vai na zona rural de Oricuri, nós ainda temos casas de taipa quase caindo em cima das pessoas. Zona rural de Bodocó do mesmo jeito, zona rural de Araripina também. Então, essas pessoas têm condições de pagar R$50 por mês na Previdência Social? Não tem, porque essa pessoa não tem a dignidade mínima que um governo deveria dar, que era o mínimo para poder comer e para poder tratar da sua saúde. Nem isso essas pessoas têm, quem dirá pagar a Previdência Social. Quero encerrar minhas palavras dizendo que sou totalmente contra a reforma da Previdência e qualquer órgão que precisar da minha ajuda para encabeçar, para dizer que sou contra, estamos à disposição. Muito obrigado. Agradeço a fala do professor João Paulo e, nesse momento, encerramos os trabalhos da mesa sobre a reforma da Previdência.